Fala galera, estamos aqui na praça ou no Horto em Porto Real, no nosso canal Tempo de Mesa Podcast, com o meu amigo Chico Vibe. Chico Vibe, cara, estamos aqui hoje tentando descobrir da galera qual o sonho assim, mais importante na vida interessante que você abre mão, cara. E a gente quer saber de você, se você pode nos contar qual e por quê. Cara, acho que meu primeiro sonho assim mesmo, primário, foi ser músico, brother. Eu tive banda de reggae em 2005, gravei, tem até umas coisas que eu gravei que eu não lancei. Tem até uma piada que eu fazia no meu show que eu namorei 7 anos e não casei, eu fiz faculdade de História e não me formei, eu gravei um disco e não lancei. Que costumo isso? dizer que eu sou o infinito. Mas e aí, cara, pensa em reativar algum desses, cara, ou já virou e... Cara, eu participei de um espetáculo que contava a história de Mercedes Batista, né? Que foi a primeira bailarina preta que compôs o corpo de baile do Teatro Municipal. Eu participei desse projeto, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo no Rio. Fiquei em cartaz ano passado. Eu vi os vídeos seus, cara. Sim, fiquei no Centro Coreográfico no Rio, o Museu dos Pretos Novos lá no centro e tal, cara. E ali no espetáculo eu atuei, mas assim, o papel principal foi ser músico. Então eu toquei algumas canções na peça, toquei baixo, toquei atabaque, atuei. Então assim, o meu retorno na música foi meio que ali, entendeu? Tipo assim, ali eu voltei a tocar baixo, que é uma coisa que eu não fazia muito, porque eu abri mão da música para fazer stand-up. Eu comecei a fazer stand-up em 2012. A gente já tá em 2025, então assim, já tem alguns anos. Já tá rodado. Tô meio parado, o último show que eu fiz foi em dezembro, fiz em Resende, mas já tive noite no Rio, já fiquei em cartaz no Rio, São Paulo. Eu já tenho aí uma estrada já. Já tive no Pânico, já uma época, na Jovem Pan. Legal, já trabalhei com o Paulinho Serra, já abri show do Léo Lins. Legal. Tive na festa de aniversário do Danilo Gentili, conheço o Danilo, Murilo, Thiago Ventura. Eu sou do interior, né, brother? Então, assim, não consigo perder essa verve, né? Pô, cara, tem cidade pequena. Tem coisa que é essência, velho. Tem coisa que é raiz. A gente nem tem por que perder, né, cara? Igual eu falei agora há pouco, eu tava ali fazendo a gravação na entrada do Horto e me veio na cabeça o seguinte, cara. Vou até compartilhar contigo que vai ser legal também essa nossa troca de experiência aqui. Quantas pessoas pagam passagens caras para ir visitar lugares distantes, né? Uhum. Por conta de que eu vou passear, momento de paz, de alegria, descontração. E quando a gente chega num lugar igual esse aqui, o Horto de Porto Real, cara, quantas pessoas que moram na cidade e não ainda vislumbram esse lugar? O que eu quis dizer com isso? Me veio um tema muito, muito interessante. Lugares inacessíveis que são acessíveis e a gente não desfruta. Sim, verdade. Trabalho nesse equipamento aqui, gosto muito. Já estou aqui praticamente há 4 anos, trabalho com gestão de políticas culturais, a gente trabalha com leis de fomento à cultura, né? A gente teve aí a Lei Paulo Gustavo, que veio com caráter de produção de conteúdo audiovisual e outras áreas da cultura, então a gente teve vários contemplados que, através do edital, produziram conteúdos audiovisuais, história da capoeira, dança, teatro, tivemos também um artesanato e tivemos também festivais que foram produzidos aqui pela Lei Paulo Gustavo. Então assim, o equipamento aqui é muito bacana, sou suspeito para falar, né, cara? Vou inteirar praticamente meu 5º ano aqui e aqui eu já contei história, já ouvi história, já ri, já chorei, já atendi pessoas, já encontrei estrangeiros. Então aqui é um lugar que tem uma energia incrível, você pode ver um lugar arborizado, um lugar familiar. E é verdade, às vezes as pessoas não acessam muito também, porque a cultura hoje em dia não é só o que a gente imagina, né, cara? Não é só o teatro, a música, assim. Tem a cultura popular que a gente não acessa. Às vezes as pessoas preferem ficar em casa jogando baralho, umas preferem assistir série, outras ficam na internet, umas preferem futebol. Então, isso de certa forma acaba distanciando as pessoas de acessarem lugares como esse. Mas
é um lugar incrível, cara. Tem a Casa do Imigrante, né? Que tem um acervo ali que conta a história. Comecei por ali o nosso vídeo hoje. Incrível, pô, incrível. Inclusive minha sala é lá dentro. Então acho que é mais isso, assim. E também eu acho que ter mais lugares como esse em outras comunidades também. Mas sabe qual o nome do nosso canal? Ele é Tempo de Mesa. Ah, que legal, que estamos na mesa, né? Por que Tempo de Mesa, cara? É isso. Porque para nós que criamos esse canal, eu e o Rian, que criamos esse canal, a gente acredita que tem ficado esquecido esse momento, sabe, de tempo de mesa com família, com amigos. E aí, por conta disso, a gente entende que muitos dos nossos jovens hoje têm deturpado, sabe? Ao invés de usar esse tempo para descontrair, para contar história, cara. Boas histórias ruins também. Usa esse tempo para distorcer as questões da vida, né? Enquanto, cara, um tempo de mesa ele é muito precioso em qualquer situação da vida. Você falou uma coisa muito importante, assim, para você ter um tempo de mesa, tem uma palavra-chave que eu falo que é a referência. Eu sou assim porque eu tenho uma referência, né? Meu pai, minha mãe. Eu ia te perguntar sobre isso, cara. Qual é a essência o referencial dos seus pais pra você, cara? Eu ia te perguntar sobre isso. O referencial dos meus pais é minha base, né, brother? Pô, meu pai não conhece o filho de seu Francisco, já tem, meu pai tá com 77 anos, então, quando eu era criança, meu pai, ele já era um cidadão politizado, trabalhava em prefeitura, então meu pai, enquanto eu era criança, ele me levava o trabalho e deixava eu transitar com os funcionários, então eu era uma criança no meio de adultos. Então, assim, até meu primeiro emprego, cara, muitas das coisas que eu fiz na minha vida foi vendo meu pai como referência, assim, tipo, meu pai falou assim, não quer estudar, então vai trabalhar. Aí eu fui na Guarda Mirim, que é uma instituição na época em Resende, com 14 anos. Eu fui trabalhei no comércio, aí depois fui pra Câmara trabalhar, fui office boy. Então, assim, meu pai e minha mãe, cara, deixaram algo muito especial pra mim, não só na questão de ser filho deles, mas também nessa questão de ser cidadão, cara. Como lidar na sociedade, como me portar, entender as diversidades, como me comportar no meu trabalho, no relacionamento. Então, às vezes, quando eu tô em apuros, eu ligo com meu pai, brother. Pô, troca ideia com meu pai. Tipo assim, eu tinha essa reserva antigamente, sabe? Assim, pô, eu sou um cara de 41 anos, vou ligar pro meu pai, vou falar isso pro meu pai, pra minha mãe. E hoje eu olho assim, cara, como isso é importante, sabe? Você ter alguém ali com mais rodagem, que pode te dar um feedback ali, que vai te dar um alicerce pra você continuar, entendeu? Então, meus pais, cara, são meus primeiros até na comédia. Eu falo que eu só sou comediante porque meu pai e minha mãe me colocavam pra assistir TV Pirata, pô, Chico Total. Tinha um outro programa que eu via também com meus pais, Cacete Planeta, novela, que eu achava que era para dos comediantes. Eu falei, não, cara, eu só sou assim porque meus pais, eles possibilitaram a ter esse acesso, que é a televisão, velho. A TV era um acesso nosso. Eu sou de 83, então assim, eu não tive uma infância assim muito da rua. Eu passei a acessar a rua quando fui trabalhar, entendeu? Inclusive a rua me corrompeu muito. Falei, cara, por que eu não fiquei na vibe dos meus pais? Muitas coisas que eu tive assim de problema no meu caráter, no desenvolvimento como homem, foi porque eu queria estar no meio de pessoas que não eram referência, entendeu? Se pudesse mudar algo, o que você mudaria? Cara, eu ficaria mais com meus pais. Bem mais. Você arrepende de algo? Cara, não. Acho que tudo foi importante, velho. Assim, a vida, ela é interessante demais. Eu vejo que todas as etapas da minha vida, elas foram necessárias para eu ser esse cara agora. Só tô te contando essas coisas aqui, entendeu? Assim, tudo que eu passei foi importante, porque um dia ia chegar alguém com a câmera dentro do rosto e ia me fazer perguntas. E assim, cara, exatamente. Como é que eu vou dizer? Qual que é o termo correto para isso? Tipo assim, não foi no improviso, né, cara? Foi casualmente, né, cara? Sim, uma coisa casual, não foi, tipo assim, não teve um roteiro, você não me ligou, você pode vir conceder uma entrevista, eu tenho que falar com seu assessor de imprensa, eu nem tenho essas coisas, entendeu? Eu não tenho assessores, eu não tenho recursos, mas eu tenho ideias. tem vivência, tem estrada. Exatamente. Pô, que bacana. Cara, deixa eu te fazer uma perguntinha pra você, aproveitando aqui o ensejo, vamos para quase 10 minutos de conversa. É inacreditável, mas a gente, a mesa, ela causa isso na gente. Sim. A mesa, ela faz a gente se abrir, ela faz a gente falar, faz a gente contar verdades que nos fazem até, nos levam para muita reflexão, né? Sim. Umas positivas, outras negativas, mas que vale a pena a gente rever e falar, cara, esse caminho aqui eu não volto mais. Ou aquele livro, merece a gente revisitar memórias da vida, né, na verdade.
Quem é Deus pra você, cara? Cara, Deus pra mim é a certeza de tudo aquilo que o homem não explica. Isso é profundo, mas não tem como. Não tem como. Não tem como, a gente não consegue rotular. Não tem como. A gente não consegue encaixar, modular, não consegue. Nem conceber, assim, não consegue, dar uma definição exata, entendeu? É a certeza, eu falo, cara, Deus é a certeza. Eu fico com essa questão da certeza que me conforta mais, me dá um alicerce totalmente real das coisas, assim, quando eu olho para uma árvore, que Deus é tudo. Como é que explica? E a gente faz parte do contexto, então se Deus é tudo, eu faço parte do todo. Então, tipo assim, eu me considero extensão, cara, de Deus. Sim. Somos uma extensão. Sim, extensão dos seus pais. Exatamente. Extensão de Deus, e é isso mesmo. Deus é a certeza daquilo que o homem não consegue explicar. Acho que é a definição da minha vida. Eu nunca falei assim, dessa forma. Tá conversando com o Marcelo sobre isso. Tem a ver com a fé, cara. Tá na Bíblia também. Sim, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera. E a ela é daquilo que não se vê. A prova daquilo, a prova. Prova? Não é nem se vê, a prova é prova. Exatamente. Daquilo que não se vê. É importante. Cara, assim, como você se vê daqui a 5 anos, 10 anos? Cara, me vejo pai, me vejo minha família estruturada, me vejo também envolvido em alguns projetos que possam gerar benefício para as pessoas, uma coletividade. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, fazer com que outras pessoas tenham acesso, sabe? E Jesus falava disso para os discípulos, né? Jesus, ele era um cara que ele questionava quem não tinha acesso. E a galera achava que ele queria um reino que era aquele reino dos caras ali. Já que você entrou nesse contexto, eu posso fazer um adendo aqui? Com certeza. Sabe o que eu estava pensando essa semana lá em casa também sobre isso? E o que eu acho interessante é que quando ele... as pessoas estavam ali ouvindo ele falar e elas estavam com fome, ele não selecionou quem podia comer e quem não podia comer. Ele simplesmente fala com o pai, mostra a realidade para o pai, que é Deus. E segundo o texto fala, os seus começaram a se encher de pão e peixe. E aí foi feita uma fila. Essa fila não tinha seleção. A fila era para quem entrou na fila, cara, ia se beneficiar daquilo que ele estava colocando à disposição. Isso assim me fez pensar muito sobre isso, cara. Que ele não separou ali, você pode, você não pode, você não, você sim não. Ele colocou à disposição de quem quisesse chegar ali e se fartar. Isso fala muito da coletividade. Com certeza. Porque o ser humano ele é muito seleto. Exatamente. O ser humano ele selecista demais, cara. Sim. Se ele pudesse escolher quem ele vai favorecer e quem não vai, ele faz isso. Exatamente. E isso em qualquer esfera da vida. Com certeza. Até dentro da nossa própria casa a gente faz isso. Sim, a gente tem essa questão da individualidade do nosso próprio interesse, né? Que é uma coisa inata nossa, assim, eu tenho interesse por uma música, eu tenho interesse por certos assuntos. Eu sou um cara assim, já fui muito assim, sabe? Tipo, eu tenho alguns ambientes que eu não frequento, que eu acho que não dialoga, sabe? Hoje em dia eu vejo que eu tenho que estar lá, mesmo em silêncio, entendeu? Porque as pessoas precisam ver que eu faço parte, entendeu? A gente faz parte do caos, cara. Não adianta se isentar do caos, entendeu? O caos também somos nós. Se existe o caos, existe a gente. Então, assim, eu tenho meio que retroalimentado meu pensamento sobre isso. São várias questões, cara. Não é porque eu vou fazer 42 anos, não sei. Bagunçando como diretor até agora. Não entende, imagina, entendeu? Entendi. Entende? A gente coloca muito Jesus em um lugar de que ele foi totalmente muito mais evoluído que nós. E ele dizia para nós que a gente poderia fazer grandes coisas também. Ele veio para alertar a gente. Maiores. De que, tipo assim, Jesus veio para falar quem nós éramos. Cara, vocês são, cara, da mesma base que eu. A diferença entre vocês é que eu já estou há milhares de anos no game. Eu só estou aqui na Terra, mas eu já sou de milhares de anos. Já passei várias dimensões, entendeu? Tipo, tive que rever tudo para eu poder estar aqui. Então, para ele estar aqui na Terra, ele teve que passar em várias dimensões, cara, em vários planetas, para fazer um conceito que é universal, porque ele é o criador do nosso universo, cara. Deus é autoridade para Jesus para criar o nosso universo. Então todas as coisas estão nele, entendeu? Quando fala que, sim. Quando ele fala filho do homem, sim. É porque se ele falasse que era filho de Deus, a galera não ia dar muita explicação. Cara, é maluco, né? Mas eu sou filho do homem. Não, mas aconteceu isso, né? Entendeu? Para ele dar uma... De fato, a Bíblia mostra sobre isso, que houve essa reação, porque, cara, como é que o cara pode ser filho de Deus? Pô, cara, filho daquele
americano, o cara que tava no bairro esses dias tomando os goró, no meio da galera fuleira, entendeu? E isso é porque o livro ele traz Cristo como nós, né? Exatamente. Ele faz essa alusão, é interessante. Cita ainda algumas passagens lá em Mateus, né, que é do Novo Testamento, que foi quando Jesus teve o despertar dele, onde ele começou a estar conectado com Deus e passou a fazer os milagres, mas tinham antes disso tudo, entendeu? É porque na verdade a gente sempre tenta, realmente a gente coloca, né, ele numa caixa, né? Exatamente. E a gente se priva até de conhecer ele melhor por conta dessa caixa que a gente coloca. Exatamente. Sempre na verdade nós somos essa extensão dele, né? A gente passa por todo esse processo. Mas a diferença está na escolha. Exato. A escolha é que vai fazer a diferença. Com certeza, total. E eu acho muito interessante isso porque a vida nos coloca aqui, cara. Agora, pra onde eu vou caminhar, cara, depende de mim e da minha consciência. Chico, valeu pelo papo. Pô, cara, desculpa te agarrar aí, cara, já foi quase 20 minutos. Pô, maneiro, hein? Desculpa te incomodar aí, foi legal. Galera, qualquer coisa lá no nosso canal, acessa lá no YouTube, no Instagram e no TikTok. Cara, seja bem-vindo, vem com a gente. Tempo mesmo podcast com você, mais um dia. Quem quiser me seguir, galera, tô lá no Instagram, lá, @ChicoVibe, sou comediante stand-up. E também tô no Instagram, tô no TikTok, tô lá no Trends, tô lá no Twitter, às vezes escrevo algumas coisas e é isso, cara. Máximo respeito e Jesus é vida. Tempo de mesmo podcast com você, ótimo dia.